esse texto, antes de servir, vem primeiro com um versículo de Mateus que diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, né? E a gente às vezes, só nessa frase aí de Jesus, Mateus capítulo 20, versículo 28, a gente pensando e refletindo, a gente nem percebe que as nossas atitudes e até muitas vezes as nossas preces nos coloca como seres a ser servidos. A gente quer que Deus nos sirva. A gente não se preocupa primeiro em servir, né? A gente se preocupa em pedir, né? E que algumas pessoas agem como se a espiritualidade estivesse disponível para tudo servir a nós, né? Então, a espiritualidade está em serviço, mas ela serve ao Cristo, serve a Deus. E nós precisamos também começar esse processo de serviço, que a gente não se dá conta de que está nesse processo de atraso, né? Que está nesse lugar de quem quer ser servido ainda, que é um sinal de atraso mesmo. E com a evolução a gente vai sendo aquele que serve de forma natural. Então, o texto, a análise de Emmanuel acerca desse versículo diz assim: em companhia do espírito de serviço estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma essa verdade com clareza absoluta. Então eu fiquei imaginando, em companhia do espírito de serviço. Então, antes da gente querer ser guardado, a gente tem que estar em companhia desse espírito de serviço. Não é só um servir ali ou aqui, a gente está disponível, né? Não é à toa que se fala que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O que é esse estar pronto? É estar nesse espírito de serviço, estar nessa prontidão para servir. E aí ele fala, aí ele vai trazendo como na natureza Deus planeja tudo. Todos os animais, todas as plantas, eles estão integrados e servindo. E nós é que desequilibramos as coisas e fazemos mau uso de tudo que Deus nos deu para a gente produzir para o bem. Então, dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Então, na natureza a gente sabe que cada um tem um papel. Não existe papel mais importante. Nós, seres humanos, que buscamos isso, de ser o mais importante, de ser o que mais se destaca, ou de lá na natureza cada ser tem seu papel, cada ser cumpre seu papel, para que tudo aconteça com equilíbrio, né? A vida fraterna real é essa. Então, ele fala, essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente um esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação de energia, e se a pólvora permanece utilizada por um instrumento de morte ou semelhantes, isto ocorre por conta do usufrutário da moradia terrestre. Porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Então, tudo que é criado por Deus, tudo na terra que surge, tem um objetivo do bem. E os homens tendem, né, nessa busca desenfreada pelo poder, pelo domínio, tendem a desvirtuar essas descobertas, essas criações, né? Até o uso da natureza indiscriminado vem desse desequilíbrio nosso, de não estar em harmonia com a natureza. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Tá? E ele fala isso. Jesus veio, ele podia mandar outra pessoa, né? Mas ele veio pessoalmente servir, para dar exemplo, né? Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início,
Se te encontras enfermos, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação de teus irmãos. Então, na verdade, todos têm a capacidade de servir. A gente não precisa esperar ganhar na Mega Sena para ajudar, né? Não é necessário que seja material ajuda. Então, cada um tem um dom diferente. A gente estava falando disso hoje, conversando ali, né, com os companheiros aqui da Casa da Caridade. Tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta mais de vender livro na livraria, tem outro que está mais disposto a estar no serviço das mediúnicas. Então, cada um vai ter uma afinidade com o tipo de serviço e consegue encontrar serviço. Consegue servir, consegue estar disposto. Só que o espírito de serviço vai para além dessa nossa capacidade de ir lá fazer um trabalho e ir embora, né? O espírito de serviço, quando nós estamos imbuídos desse espírito, nós servimos no dia a dia e nem nos percebemos que estamos servindo, né? Então, é uma pessoa com necessidade que passa, uma pessoa que precisa de uma palavra de apoio, um doente que precisa de um cuidado, uma família que está passando fome. Está comprovado que as pessoas que mais doam são as pessoas mais pobres, né? Então, o espírito de serviço independe das posses. O espírito de serviço é algo de nós, de nossa evolução espiritual. Claro que nós, que ainda não temos esse sentimento, né, e esse espírito aperfeiçoado, podemos exercitar. Às vezes eu me comprometo com determinado serviço de caridade, aí tô cansada, aí a gente faz, poxa, pra que eu fui me meter nisso, prometer isso, e aí vou, não vou, aí entra no carro, aí eu lembro que assim, servir não é fácil, não é pra ser fácil. Então é para ir, mesmo que tá cansado, mesmo que é no difícil que a gente mostra que a gente tá se doando. Se fosse fácil, a gente não estaria se doando. Foi fácil para Jesus? Foi fácil para Jesus. Então, a gente se doa no difícil mesmo, na dificuldade, tendo que ir, aí incorporando como uma obrigação também, muitas vezes. Porque a gente cria um compromisso, né? A gente se compromete com aquilo ali. Cria um significado para o que a gente está fazendo. Então, ele fala assim, Deus colocou na natureza cada um com o seu papel, né? Ele traz, então, né, como um resumo. Não é, mano, eu resumindo o que ele fala, né? Tudo tem um lugar próprio e função. O homem que desvirtua a obra do Criador e utiliza para o mal o que deveria utilizar para o bem, né? E cada dia mais a gente vê mais evidente esse tipo de comportamento e a gente está conhecendo mais as pessoas, né? A gente para analisar um momento mundial, não só do Brasil, um momento mundial, que as pessoas estão se mostrando muito quem são e que traz muita negatividade também, mas quando a gente vai curar uma doença, a gente precisa detectar ela precisa aparecer. A doença só é detectada quando produz sintoma, normalmente, ou quando a gente faz o exame de tempos em tempos, mas normalmente nós que não temos a cultura de promoção de saúde, prevenção, a gente normalmente quando começa o sintoma é que vai até o médico e aí começa a tratar. Então, essa nossa doença do orgulho, da vaidade, do egoísmo, é uma doença que está aparecendo mais. E o planeta está mostrando que nós estamos doentes, né? Porque como nós vivemos em colaboração com todos os reinos, o planeta também sofre e demonstra esse sofrimento. Não é à toa que vem vírus e tantas coisas que a gente está vivenciando e esse medo, né, de atingir tantas populações, porque nós estamos em um desequilíbrio. E esse desequilíbrio precisou aparecer, né, o sintoma precisou ser bem forte para que a gente possa começar a tratar. E faz parte do processo do nosso planeta, né? Nosso planeta está no processo de transição. Então a gente precisa vivenciar tudo isso para ser definido mesmo, separar o joio do trigo. Quem vai ficar? Quem vai partir? Né? Quem ficará aqui? Quem reencarnará aqui? Quem será da Terra mesmo, desse planeta? Aí eu trouxe um texto de Emmanuel muito interessante, porque Emmanuel fez a introdução do livro Missionário da Luz, que é de Chico Xavier com André Luiz. E esse livro Missionário da Luz fala muito disso, do servir, traz muito esse serviço no mundo espiritual, né? Então, aí ele faz uma análise assim, e
enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alagando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos e venturosos. Então, o espírito vai lá e passa uma comunicação, fala das maravilhas do mundo espiritual, né? De como é os campos de descanso, da paz, da não violência. Então, todos nós nos encantamos, todos nós gostamos. É a consolação sublime, o conforto desejado, porque a vida é difícil mesmo, né? Essa promessa de um viver menos aflito e angustiado do que a gente vive aqui nesse planeta nos traz uma consolação e nos ajuda a enfrentar a vida, né? Aí ele fala: congregam-se os corações para receber as mensagens do céu, mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. A gente quer merecer sem trabalhar, a gente quer só merecer. A gente não quer fazer por merecer, né? Porque não, eu acho que eu já sou uma pessoa boa. Não tem esforço por melhorar, não tem esforço por reconhecer nossas falhas. Não estudo não, porque eu não gosto de estudar, pronto. Não é assim, né? Então a gente tem que se esforçar para reconhecer onde nós estamos falhando e procurar uma melhora. Então, em vez do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Então, a gente às vezes pensa assim, não, a gente se apega a um espírito, a um mestre, a um guia. Não, mas Santo Antônio vai me ajudar, né? Tudo bem, ele vai, mas faça por merecer, né? Então a gente não existe protecionismo no mundo espiritual, como tem aqui, né? Aqui até emprego hoje em dia é difícil de achar se você não tiver alguém que indique, não é verdade? Então, às vezes não é nem por merecimento, às vezes é porque você tem uma relação com alguém e aí é que surge essas, mas lá não. Lá o mérito é tudo, né? Então, percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar de experiências. Então, aquele céu contemplativo e aquela vida do paraíso, né, tá longe. E mesmo assim, o espírito evoluído não quer viver só nisso, tá? Então, toda a obra da vida no mundo espiritual, quando a gente vê aqueles espíritos benfeitores, que a gente acha que é uma coisa assim, luz, oh, que lindo. Mas quanto eles passaram, quanto eles sofreram, quanto eles se esforçaram para chegar ali, e quanto eles ainda trabalham. Poderiam estar em outro planeta, muitas vezes, vivenciando outras questões já, e estão aqui, nesse mundo ainda animalizado, lidando com toda a paciência com a nossa infância espiritual, porque nós estamos na infância espiritual ainda. Temos que nos dar conta disso, do qual temos ainda que crescer e evoluir. Tanto que eles colocam essas praias de beleza divina e palácios encantados em outros continentes vibratórios do universo. A gente tem que poder vibrar de outra forma para poder alcançar. E existem coisas que nossa mente não é nem capaz de compreender ainda, mesmo estando na forma espiritual, não estando encarnado. Então temos que evoluir a partir do trabalho e do esforço, né? A maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais, né? Se eu rezar o Pai Nosso todo dia, eu vou para o céu, né? Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre
E a vida eterna continuará ensinando devagarinho, com paciência maternal. Ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a afeição de movimento libertador de consciências e corações. Quando a gente tem o espiritismo de uma forma natural, compreende de forma natural os postulados, e eu penso que quando não existe um preparo prévio no sentido espiritual, você já não vem de encarnações que você estava dentro da doutrina e você chega, tem que ir para a obra básica sempre, mas a gente tem o livro dos Espíritos nos permite compreender melhor o universo. E o Evangelho nos dá o direcionamento para chegar onde a gente quer. O livro dos Espíritos diz por que chegar e o Evangelho diz como chegar, né? Então, é por isso que é importante o estudo. Claro que servir, caridade é importantíssimo, mas quando a gente não para compreender que mudanças e que processos nós precisamos e de que forma o universo tem funcionado, porque a gente só vai conseguir compreender um pouquinho, mas mesmo assim nos traz uma clareza e uma facilidade de enfrentar os problemas. Os problemas existem, a gente vai sofrer, né? O espiritismo não é o amansador da dor, não é o tirador de dor, ele é o consolador, né? Então a gente vai sentir a dor, a gente vai sofrer, né? A gente às vezes vai se lamentar também, porque nós somos humanos, né? Mas a gente consegue atravessar melhor os processos difíceis da nossa vida por conta dessa compreensão. Então, por mais que as pessoas pensem que estudar é uma questão meramente intelectual, não é. Ela ajuda nesse preparo para a gente enfrentar essas dificuldades. Aí, em Missionários da Luz, já ao longo do livro, o benfeitor fala: lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva e, rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia. Então, ele traz aqui o servir, não só o servir que a gente serve no centro, na igreja, seja onde for, mas no nosso dia a dia, onde nós trabalhamos, a família que nós lidamos, as relações, né? Consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Então, se a gente acha que lá é para descanso, não é. Descanso é para quem tá dodói lá. Você foi, ainda tá dodói, achava que estava desapegado, não tava. Aí bota você para dormir, né? Mas quem tá bem lá quer trabalhar, quer que o outro esteja bem, porque a gente não consegue um planeta evoluído se alguém estiver para trás. Então a gente trabalha para quem está mais para trás conseguir chegar para frente. E tem muita gente trabalhando intensamente para a gente também alcançar um outro patamar. Então urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras. A gente, quando amadurece, é que a gente percebe o valor disso. Quando a gente é imaturo ainda, a gente quer ser grande, quer ser famoso, quer fazer, vou fazer esse serviço, esse não tem destaque, né? E depois a gente quer paz, quer servir e pronto, né? Então, desenvolver tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Tem uma hora que a gente chega à conclusão que ao invés de ficar pedindo a Deus isso ou aquilo, a gente faz assim, tô em suas mãos, se entrega completamente. Aí quando a gente consegue isso, é que a gente vive mais em paz, porque a gente está com consciência de que nós somos parte da criação e o Criador cuida de nós e que tudo o que acontece é pelo melhor. Não é simplesmente deixar de orar e dizer, então é assim, então pronto. Não é assim. A gente precisa se conectar porque a gente cai nas armadilhas. Mas é essa entrega de confiança em Deus, de saber que os desígnios deles é a melhor. Por isso que a gente, seja feita a vossa vontade, sempre.
A gente pode até numa aflição, como ainda somos pequeninos ainda, imaturos, a gente pode até numa aflição pedir algo, mas a gente sempre fala depois, mas, né, a gente já é educadinho para fazer isso. O espírita já aprendeu. Eu acho que todos, viu? Eu acho. Já aprendeu. A gente fala assim, oh meu Deus, se puder, me cura dessa doença. Mas eu sei que a sua vontade é soberana e o Senhor que sabe de todas as coisas, então seja feita a nossa vontade. Então quando a gente vai lá para o pedir e obtereis, né, no Evangelho, todas as preces têm seja feita a sua vontade de alguma forma, pode não estar com esse termo, mas a gente sempre entrega nas mãos dele, né? Então se for no meu merecimento, se, né? Porque eu acho não, Deus nos dá além do nosso merecimento, Ele dá crédito pra gente, cheque especial, né? Ele vai além do nosso merecimento. Então é por merecimento e por misericórdia que a gente já conquista, né? E aí, nesse mesmo livro, Pão Nosso, de Emmanuel, que é o que do texto original que a gente está discutindo, ele traz um trecho assim: convença-se o discípulo de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Se a gente lê isso, a gente pensa no que a gente falou no texto anterior, que na natureza cada coisa tem seu lugar e seu papel. E nós também, dentro dessas relações que nós vivemos, cada um tem seu lugar e seu papel. Eu falo com muita tranquilidade, até no mercado de trabalho eu falo isso. Cada um tem seu lugar. Porque tem gente que acha que merecia estar em tal lugar que fulano não está. Se você não está, não é seu lugar. Cada um tem seu lugar. Então convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Porque quando cada qual faz o serviço que lhe compete, pelo menos, a gente está trabalhando para o bem comum, porque a gente está fazendo tudo funcionar. Quando a gente deixa de fazer o que nos compete para poder ficar olhando o que está fulano fazendo, o que tá, a gente desequilibra tudo isso, né? Ninguém alega a ausência de novidades quando vultuosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Tem gente que está no serviço procurando sempre novidade. O servir é do dia a dia, da rotina. Os grandes serviços, os trabalhos os grandes trabalhos, principalmente trabalho espiritual, né, que a gente vê ao perdurar é aquele que tem aquele grupo que mantém na rotina, né? Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar, de que já sois detentores, e colocai a mãos às obras do bem e da luz no aperfeiçoamento indispensável. E aí, em Painéis da Obsessão, eu sou muito fã de Manuel Filomeno de Miranda, eu adoro ele. É assim como eu gosto muito de Emmanuel, né? Manuel Filomeno é um estudioso da obsessão muito grande. E aí ele faz o trabalho como remédio. Ele fala, descobrir que ajudar os outros é auxiliar-me. E pensar no próximo, primeiramente, representa a única alternativa para superar-me, transformando dores em bênçãos, mágoas em esperanças, distúrbios íntimos em conquista da paz. E às vezes você está servindo ali, e aí você faz o que é possível, e as pessoas, você faz muito, você, poxa, eu queria fazer tanto mais, né? Que a gente possa cada vez mais produzir. Aí um trecho da Revista Espírita de 1864, né? O nome do espírito, eu não sei falar francês, então eu vou falar o nome em português, né? Percheron, né? Assistido pelo espírito de Pascal, deu uma comunicação e falou: se Deus quis que as criaturas espíritas fossem momentaneamente unidas à matéria, repito, para fazê-las sentir e, por assim dizer, sofrer as necessidades que a matéria exige de seus corpos para sua conservação. Ora, você reencarna, você tem que se movimentar para conseguir alguma coisa para comer. Você sabe a inércia.
Você está na carne. Não tem como ficar na inércia. Então, a partir do momento que você precisa encarnar, que você encarna, você é obrigado a trabalhar. De alguma forma, né? Então, dessas necessidades nascem as vicissitudes que vos fazem sentir o sofrimento e compreender a comiseração que deveis ter por vossos irmãos na mesma posição. Mas como é verdade, quando a gente passa pela mesma situação, cai nos mesmos erros, é que a gente lembra, meu Deus, em determinada época eu não entendia fulano, e agora olha eu aqui nessa situação. A gente desenvolve esse senso de caridade com o outro. Caridade não é só com quem está com fome, não, é com quem está errando. Quando a gente erra com quem está sofrendo, a gente fala que bobagem sofrer quando a gente sofre, né? Então, esse estado transitório é, pois, necessário a progressão do vosso espírito, que sem isto ficaria estagnado. As necessidades que o corpo vos faz experimentar estimulam o vosso espírito e o forçam a procurar o meio de provê-las. E desse trabalho forçado, no início, né, nasce o desenvolvimento do pensamento. Constrangido a presidir os movimentos do corpo para dirigi-lo, visando sua conservação, o espírito é conduzido ao trabalho material e daí ao trabalho intelectual. Então a gente move e aí começa a pensar antes de mover, se planejando, né? Eu preciso disso, eu tenho que ir atrás de quê? Então aí você começa a desenvolver o pensamento. Necessários um ao outro e um pelo outro, pois a realização das concepções do espírito exige o trabalho do corpo. E este não pode ser feito senão sob a direção e o impulso do espírito. Tendo assim o espírito adquirido o hábito de trabalhar, constrangido pelas necessidades do corpo, o trabalho, por sua vez, se torna uma necessidade. É quando, desprendido de seus laços, ele não precisa pensar na matéria, mas pensa em trabalhar-se a si mesmo para o seu adiantamento. Agora compreendeis a necessidade para o vosso espírito de ser ligado à matéria durante uma parte de sua existência, para não ficar estacionário. Então observe, a gente encarna para a gente não ficar estacionário. Olha aí, qual é o objetivo da gente? Trabalhar. Sempre se movimentar e crescer. Então isso aí é algo que a gente tem que refletir, porque às vezes a gente se sente cansado, desanimado, né? Queria contemplar e a vida às vezes não nos permite. Por quê? É uma forma de a gente se desenvolver, né? Num outro trecho de Revista Espírita de 1864 a gente tem assim: trabalhando para si mesmo, o espírito encarnado trabalha para o melhoramento do mundo que ele habita. Foi aquilo que eu falei da colaboração. Assim, ele ajuda em sua transformação e no seu progresso material, que estão nos desígnios de Deus, de que ele é um instrumento inteligente. Na sua sabedoria previdente, quis a providência que tudo se encadeasse na natureza, que todos, homens e coisas, fossem solidários. Depois, quando o espírito tiver realizado sua tarefa, quando estiver suficientemente adiantado, gozará dos frutos de suas obras. Então a gente ainda está plantando. A gente já quer colher. Não quer esperar. Mas a gente ainda está plantando. A gente veio aqui para plantar. Colher bem depois. Né? Que nem a história da tâmara, né? Que só produz um século depois, que é para outra geração, né? Então, colher é muito depois. E aí o missionário, aí a gente trazer isso, né? Muitas vezes também tudo bem, a gente serve, mas a gente quer colher logo. Né? Ah, vou fazer isso porque eu vou conseguir isso. É tipo, a gente critica, né, os lugares que vendem um lugarzinho no céu, mas às vezes a gente quer comprar também com serviço, né? Então, os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação, quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros lhe identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e revelados lhe oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão. A gente tem isso.
A gente fala assim, eita, fiz isso por fulano, ele nem é um obrigado. Né? Ajudei, ele nem citou meu nome. A gente ainda tem essa vaidade. A gente ainda tem que trabalhar. E aí a gente fala que, aí eles falam de nós no Missionário da Luz. Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam um pouco no campo dos sentimentos. Com essas ações, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação, e comumente, voltando cada semana ao núcleo de prece, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Tem gente que vai para tratamento, grupo de oração, para poder se sentir bem. Toma passe todo. Toma passe, se sente bem, sai bem. Ah, mas eu me sinto bem, daqui a pouco eu tô ruim de novo. Porque não sai desse ciclo. Só quer receber, não quer doar. O que normalmente se faz quando vai numa casa espírita fazer um tratamento? Primeiro você faz tratamento, depois você é inserido em algum lugar, né? Para que você possa servir. Tudo bem, se não quer ser espírita, não precisa, não é obrigado a ser espírita. Mas você pode servir em algum lugar. As pessoas acham que é bobagem falar isso, mas eu vejo, claro que quem está em depressão tem que fazer tratamento psicológico, se necessário psiquiátrico, eu não estou negando essa necessidade. Mas muitas vezes, se você soma isso, esse servir ao outro, você enfrenta bem melhor a vida, né? Então, às vezes você fala, vá menina, vá ali, vá na sua igreja, ajude a distribuir a sopa. Não quer, né? Então, para sair da inércia é muito difícil, e essa inércia afunda a gente, tá? Então, quem já andou numa lama de mangue sabe, se você ficar parado, você afunda. Aí você tem que andar rapidinho, né? Então, a gente parado, a gente vai afundando, que depois é mais difícil de sair, né? Aí o Missionário da Luz ainda fala assim, creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. A criança não quer sempre a recompensa, não quer nem almoçar, que é o doce, né? Sobremesa. A gente é assim. A gente quer consolo. Mas servir verdadeiramente, a gente esquece. Esse espírito de serviço a gente ainda está desenvolvendo, tudo bem. Gente, eu acho que também tem coisas que a gente precisa vivenciar. A gente ouve, reflete. Eu ouço muito palestra, que eu acho que me ajuda muito. Mas tem coisas que a gente precisa vivenciar. Se você pensar, eu vou pensar em mim, por exemplo, que sou espírita desde os 11 de idade, né? Eu hoje e eu há 10 anos atrás sou muito diferente. Totalmente diferente como pessoa, pelas coisas que eu vivi e pelas necessidades que eu vou vendo, que eu tenho. Não dá mais. Eu tomei uma bronca ao ver no centro espírita. Cheguei naqueles estados de médiuns deseducados. E aí a pessoa que. Eu nem lembro quem foi. Eu tenho isso. Eu não lembro quem foi. A pessoa que me recebeu fez. Mãe, você, tantos anos no centro espírita, ainda chega aqui assim? Não é possível. E é verdade. Por quê? Porque ia, voltava, não tinha compromisso com nada. E aí nossa mente vai se envolvendo em coisas que a gente não tem. Então, quando eu crio um compromisso, que às vezes você vai obrigado, a maior parte do tempo é prazeroso, mas tem dia que você tá, lá vou eu, né? Tem que falar a verdade. Ai, tô cansada, vou ter que ir. Mas a gente sabe que aquilo é nossa sustentação, aquele serviço é que faz você estar bem. Você começa a aprender isso. Você começa a aprender que se você levantar e ir, mesmo com nenhuma vontade, você vai agradecer por ter ido depois. Você cria essa certeza. E aí você começa a não faltar mais o serviço. Você começa a querer estar lá, mesmo sem querer, sabe? Não é? Nossa, não é verdade? Então, o serviço seu, espiritual, passa a ser a sua sustentação. Você não está fazendo pelo outro, você está fazendo por si mesmo, no fundo. Porque cuidando do outro, ajudando o outro, a gente cuida de nós, né? Então, a gente tem que buscar. Tem gente que fala assim, eu não sei onde fazer caridade. Você andar na rua, você arranja. Só não fazer caridade.
Né? Às vezes as pessoas só olham para frente. Sim, e para si, às vezes nem para frente. Hoje em dia, ontem eu quase me bati com um rapaz no shopping. No celular, juro que eu quase me bati, porque eu estava com meus filhos e um correndo pro lado pro outro. Eu fui catar e ele estava andando com o celular no rosto, andando reto com o celular no rosto e se bateu com o pé, meu Deus do céu. Nem pro lado se está olhando mais, tá? E quando não é pro próprio umbigo que a gente está olhando. Mas basta olhar. Aí o que a gente cria de costume? No Natal, eu vou doar 100 cestas básicas. Quem tá passando fome, passa fome o ano inteiro, viu? Aí no Natal eu vou doar 100 cestas básicas. Aí o que acontece? Aí uma crítica, só pra gente refletir. Aí ligam pra mim. Você conhece alguma instituição que precise? Conheço. Ah, você conhece a instituição que precisa de roupa usada? Bote na mala meu carro. Por que eu falo isso? Porque se eu não conheço, pra citar, eu ponho na mala do carro, com certeza eu arrumo. Pra doar. Não falta quem precise, né? E quem precisa do seu tempo? Quantas vezes você chega no asilo? Eu vejo direto isso. Chega no asilo pra doar, eu acho ótimo. Tem a necessidade também materiais, claro, mas eu já vi várias pessoas chegarem para doar, tirarem uma foto na frente do lugar e ir embora, nem dizer um bom dia, sentar com o idoso, que o que eles mais sentem necessidade é de uma visita, de um bate-papo, de alguém para ouvir eles. Aí tira a foto e tchau, doei, né? Então, tudo bem, continue doando. Se só isso que você é capaz de fazer, tudo bem, mas refletir. Será que eu não posso também doar meu tempo para o outro? Que é o mais precioso. Olha uma criança. Dê um presente carésimo. Dê seu tempo. Dê um dia seu para sentar com ela e para brincar. Com a caixa de papelão. Ela vai gostar mais de quê? Do presente carésimo ou do seu tempo? Ela pode até te dizer que é do presente, se você perguntar. Você quer mais o presente caro ou meu tempo? Ela vai dizer, eu quero o presente. Mas observe, quando ela tem um adulto que dá presente e não dá atenção, e um adulto que dá atenção e não dá presente, qual ela gosta mais? Minha neta ganhou muitos brinquedos assim, ela tinha talvez um ano por aí, e compraram uma panela de pressão nova. Ela só queria a caixa da panela de pressão para brincar. Não tinha brinquedo nenhum que satisfizesse ela, só a caixa da panela. Quantos? Tá lá o brinquedo caro e ele quer o frasco de shampoo. Não é verdade? Então, é o tempo, é você sentar, é você dar atenção. Eles amam quem dá atenção a eles, né? Então, a mesma coisa, a gente precisa cuidar do outro, né? Somos todos crianças espirituais. Precisamos cuidar um do outro. Estamos precisando de cuidar, todos nós. Até os que parecem mais fortes também precisam, né? E que possamos, então, viver em fraternidade. Fraternidade com os nossos irmãos, com a natureza, com o nosso planeta, trabalhando e servindo. Boa noite a todos. E assim nós agradecemos